Bom, hoje eu fui convidada pelo pastor Nelson a estar ministrando uma palavra para vocês. E eu confesso assim que meu coração está muito acelerado aqui dentro, está batendo muito acelerado. Mas a primeira coisa que eu disse para o Nelson, quando ele falou, para o pastor Nelson, que está nos assistindo aqui, quando ele me fez esse convite ele falou, o que você acha? Eu falei, eu acho que você é doido da cabeça, né? É isso que eu acho. Mas logo em sequência eu disse, pastor, eu não sou arregona. Você está me fazendo esse convite, mas eu não sou arregona. Qualquer atividade, qualquer função que as pessoas me passam, que toda liderança me passa, eu tenho esse princípio dentro de mim, de não ser uma regona, de não ser uma camisolona, uma frouxa. Não sei se vocês já viram, mas assim, tem muitos filmes que ficam nesse, o dia do sim. Esse estreou ultimamente na Netflix. Você só pode falar sim. Já tiveram outros filmes que as pessoas só podiam dizer sim, que elas diziam sim para a vida, e elas encaravam desafios, pulavam de bungee jump, faziam muitas atividades diferentes, e no fim elas tinham uma lição de moral. Elas percebiam que o sim para a vida trazia grandes realizações. A primeira vez que eu vi um filme nesse estilo, eu tomei uma decisão de dizer sim para Deus. Não apenas para, entra na minha casa, entra na minha vida, né? Não apenas esse sim, mas de tudo aquilo que me fosse proposto relacionado à palavra de Deus, eu diria sim, eis-me aqui. Carol, vamos fazer, sei lá, uma coisa mais mirabolante. Eu falo, não tenho a menor ideia de como fazer isso, mas bora lá. Vamos tentar. E mais na frente, através de uns cursos que o meu marido fazia por aí, eu entendi que o feito é melhor do que o perfeito. O feito, ele produz mais efeito do que o perfeito. Até rimou. E aí, quando eu recebi esse convite, então, para estar aqui, eu comecei a orar, a buscar e falar, Deus, o que o Senhor quer que eu fale? Eu queria trazer uma palavra de ânimo, eu queria trazer uma palavra, assim, de incentivo, de encorajamento. E aí, logo me veio o Marcelo, numa reunião, numa das primeiras reuniões do Kingdom, e ele falando, esse negócio de coach, né? E ele falando logo dos coach, eu falei, mas eu não quero que seja coach, eu não quero alisar ninguém, falar que a vida é bonitinha. E aí, ao mesmo tempo, eu orava e falava, Deus, uma palavra do Senhor, vamos lá. Aquilo que o Senhor quer, o que eu preciso ouvir. E aí, eu me deparei com uma situação. Eu falei, Deus, daqui um dia eu volto para decidir o que nós vamos ministrar nessa noite. E aí, eu vi que eu tinha que lavar roupa, e aí eu tinha que dar aula, eu tinha que trabalhar, eu tinha que manter a dieta, eu tinha que hidratar o cabelo, eu tinha que fazer unha. Aí eu começava a olhar no Instagram, no Insta, um monte de publicação, né, de fulana cancelada, de ivermectina funciona, ivermectina não funciona, gente morrendo, gente recuperando, gente na tristeza, gente na labuta. Eu falei, meu Deus, o mundo inteiro está numa tribulação tão grande, o mundo inteiro, e eu comecei a me sentir afogando, eu comecei a sentir falta de ar, eu comecei a ficar, e tem isso, e tem aquilo. Se a gente for pensar, hoje a gente tem que ser bonito, rico, magro, bonito, rico, magro, tem que ser de direita, a gente tem que acreditar naquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que manter o inglês, a gente tem que tocar piano, a gente tem que cantar, a gente tem que fazer isso, tem que trabalhar, cuidar da família, manter as finanças em dia, não pode dever. É um monte de coisa que vem sobre a gente e que realmente, se a gente não tiver uma fé firmada, se a gente não tiver uma maturidade para lidar com essas situações, a gente vai cair nessa canção de o mar está vindo, está entrando. Eu tenho aqui ventos e tentando me derrubar, a escuridão tentando me abraçar. O que vai ser de mim? E aí o Senhor me deu uma palavra. Abram suas Bíblias lá no livro de Romanos, capítulo 5,
Romanos, capítulo 5. Acho que dá para, eu não vou usar todos os versículos, mas nós vamos ler até o versículo 11. Então, Romanos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Bom, a palavra de Deus diz assim: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos a paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, essa vida na graça de Deus. E agora, continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem de morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo que ainda seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Amém. Feche seus olhos um momento. Deus, nós estamos aqui, Pai, confiando na Tua palavra, confiando nas Tuas promessas. Nós queremos crescer, Deus, não apenas no conhecimento da palavra, mas também, Deus, no entendimento, Deus, na sabedoria. Nós queremos que essa palavra, Deus, entre no nosso coração e que ela caia como uma semente fértil em terra seca, Deus, uma semente fértil em terra boa, aliás, Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada vida aqui, abençoe cada mente e que nós possamos sair daqui hoje mais parecidos com o Senhor, em nome de Jesus. Gente, o meu texto base, ele está aqui no versículo 3, que diz assim: e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. A primeira vez que eu li isso, eu fiquei um pouco assim, até meio que irritada, porque eu falei, Deus, o sofrimento produz a paciência. Quando a gente escuta essa palavra paciência, a primeira imagem que vem na nossa mente é uma pessoa zen, calma, tranquila, né, que não age, que não faz nada. Eu imagino a paciência como a água parada, né, uma água paradinha assim, que parece que não tem nada que vai mexer naquela água, né? Então, e isso me deixava um pouco irritada. Mas, na verdade, quando eu fui pesquisar, quando eu fui entender um pouco disso, por que o sofrimento produz paciência? Por que dessa palavra, em algumas outras versões, é traduzido por perseverança, né? O sofrimento, ele produz perseverança. E aí eu comecei a entender melhor que tudo aquilo que a gente vive à nossa volta, gente, sofrimentos vêm, ok? Isso é coisa da vida. O parto já é uma dor, o parto já é um sofrimento e isso traz vida, isso traz crescimento. O bebê vai nascer, vai crescer. Então a gente não pode eliminar o sofrimento da nossa vida, porque existe um poder na dor, existe um poder no sofrimento. Nós precisamos ter o quê? A sabedoria de entender e absorver
o melhor desse sofrimento, né? Que seria essa aprovação que vem de Deus. O meu objetivo aqui hoje, gente, é trazer vocês mais uma vez para o caminho da maturidade espiritual. Eu não sei há quanto tempo você tem caminhado com Cristo, mas eu recebi uma notícia um pouco assustadora há um tempo atrás, né? Um aluno meu, que é missionário, ele me perguntou, ele falou: Carol, há quanto tempo você é cristã de verdade, firme na fé, ali, com Jesus? Eu fiz as contas e falei: tem uns 12 anos. Ele falou: pois é. Você já não é neófito mais, você já não é uma criança espiritual. Você já está pronta para briga grande. Você está pronta para briga grande. E quando ele falou isso, né? Então, vamos voltar para a aula aqui. Mas assim, e aquilo ficou remoendo no meu interior por um bom tempo. De eu estar pronta, de eu ter saído dessa idade de ser criança espiritual e já ter ido para uma fase adulta, ter já ser considerada uma madura na fé. Então, assim, como eu disse, o sofrimento vem para todo mundo, ele não escolhe o dia certo, ele não escolhe a hora certa, ele não escolhe a roupa certa, ele simplesmente vem, né? Mas tem uma questão. Ao mesmo tempo que o sofrimento ele produz a calma, porque a calma faz parte da paciência, isso é verdade. Mas essa paciência que eu me refiro, não é a de não agir, mas sim a de esperar o momento certo para agir. Quando acontece algo de ruim na sua vida e você age imediatamente, você está agindo no ímpeto, você está agindo movido por uma raiva ou por uma forte emoção. E quando a gente age movido por uma forte emoção, o pecado toma conta. É muito mais fácil você cair em pecado, certo? Você não está em plenas as suas faculdades mentais. Então, a gente precisa, né, esperar o momento certo para agir. Vamos pensar. Carol, por mais que isso demore, sim. Vamos pensar no caso de Abraão. O que aconteceu quando Abraão resolveu agir por conta própria? Não no ímpeto, mas Abraão agiu por conta própria, né? Sara agiu ali por conta própria. E ele deu a criada, a Agar, para ter um filho com Abraão. Né? Nós tivemos ali um acidente na história de Israel. Um acidente que eu falo, você tem um percurso e você sai dele. Tá? Em vez de esperar o cumprimento da promessa, ele quis agir da forma que ele achava que isso era correto. Mas Abraão, gente, ele não deixou de agir. Tanto é que ele teve o filho. Imagina se Abraão falasse: Deus vai me dar um filho, o filho vai cair do céu, vai vir da cegonha. Claro que não. Abraão foi lá e praticou filhos, certo? Então, isso é uma ação também. Abraão esperou o momento certo para agir nesse ponto. E aí a promessa de Deus veio e ela foi cumprida. E Abraão depois foi provado e aprovado por Deus, não é? Mas a paciência, ela também ela vai exigir de nós um outro ponto. E esse ponto eu gosto muito, que é coragem. Eu gosto muito dessa palavrinha coragem. Tudo que envolve coragem, assim, porque hoje eu tenho plena noção, hoje eu consigo enxergar perfeitamente que para seguir a Jesus é preciso coragem. Que para continuar vivo é preciso coragem. Muita coragem. Né? E só para vocês terem uma noção, coragem em inglês a gente pode traduzir por bold. Bold também é o nome sabe quando você vai deixar em negrito a letrinha? Chama bold, tá? Aquele Bzinho lá é de bold, é para deixar a letrinha mais robusta, mais aparente. Então, eu sempre fiz essa associação, né, com a coragem de deixar o quê? Maior. Quando eu estou armada da coragem, quando eu estou revestida pela coragem, eu me torno maior. Mas essa coragem não é uma coragem humana, uma coragem irresponsável, de agir de qualquer forma. É uma coragem conforme os princípios de Deus.
Nós precisamos, hoje, eu, você, nós somos chamados a levantar, a permanecer de pé com coragem diante de uma sociedade que vai jogar na nossa cara todo tipo de sofrimento. Vocês estão me entendendo? Então, a paciência, ela também exige coragem. Paciência também exige resistência. Vamos lá, resistência. Como assim resistir? Resistir ao dia mau. Não é porque o sofrimento vem que ele vai falar, olá, estou aqui e vai ficar tudo bem. Não. Ele vai continuar afligindo a nossa vida. Existem sofrimentos que duram mais de um dia. Existem sofrimentos que duram mais de um ano. Existem sofrimentos que duram mais de 10 anos. Por isso a gente precisa de resistência, resistir, ter a sabedoria para resistir ao dia mau. E ainda, confiança. Confiança de quê? Confiança na promessa. Confiança de que nós estamos seguindo um Deus que não vai mentir. Confiança de que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Confiança de que os reinos se abalam, mas eu tenho na minha memória um nome que é sobre todo nome. Amém? Gente, quando o sofrimento gera a paciência, o sofrimento está tentando te mostrar isso tudo. Ele está tentando te mostrar, resista ao dia mau, confie nas promessas do Senhor, tenha coragem de agir como homem e mulher de Deus, se levante. Paciência não é deixar de agir. Paciência é agir com sabedoria, e sabedoria é uma das grandes características da maturidade, não apenas espiritual, mas da vida. Tem um momento certo para a gente agir. Carol, quando é? Busca em Deus. Busca em Deus. Eu me inspiro muito no rei Davi, que tudo que acontecia, diante de toda e qualquer situação, né, eu imagino ele correndo e pega um manto sagrado e fala, Deus, galera tá lá, o que é para fazer? É para ir? E Deus, vai. E Davi ia. Deus, está acontecendo isso. É para fazer alguma coisa? Não, ele não fazia. Isso é agir com sabedoria. A sabedoria que não vem de homens, uma sabedoria que não vem da ciência humana, mas que vem do Criador de todas as coisas, que é Deus. Leitura da Bíblia, oração, buscar, gente, estudar a palavra é mais do que ler a palavra. É você tentar entender o que acontecia ali na época, a mentalidade da época, e a gente vai perceber que não é tão diferente da de hoje. Mudam os peões, né, o rosto dos peões, mas não muda o jogo é o mesmo. E entenda que a paciência vai gerar o quê? Traz a aprovação. Uma outra, né, em outras traduções diz que a paciência, a perseverança, ela produz a experiência. E uma pessoa experiente é uma pessoa madura. Hoje eu estou aqui, né, diante de vocês, trazendo essa palavra com plena convicção de que eu tenho aí os meus 12 anos de caminhada com Cristo, mais alguns anos aí para conta de, acho que Cristo é legal, vou, não vou. Isso acontece com todo mundo. Mas eu tenho aí os meus 12 anos de caminhada com Cristo e eu tenho experiências que não me deixam esquecer. Eu tenho um pavor quando eu encontro assim, pessoas que começaram a caminhar junto comigo e saíram da igreja porque o irmão não ligou para ela. Não ligou para mim também não. Porque o irmão, algum irmão da igreja não cumprimentou ela na rua. Muitos não me cumprimentaram. Gente, se vocês me verem sem óculos, por favor, cheguem até mim e me cumprimentem, porque eu realmente não enxergo. Mas eu gosto de sair sem óculos, né, para mostrar maquiagem, alguma coisa assim. E é isso. Tá? Gente, esse tipo de situação não pode acontecer no nosso meio.
no nosso meio, porque agora eu estou trazendo vocês, eu estou tirando vocês do jardim de infância. Eu preciso que vocês cresçam nesse sentido emocional, porque o mundo lá fora, ele não quer te dar um balão colorido. Ele quer te ver destruído, ele quer te ver com a cara no pó, não para adorar alguém, mas para você comer o que tiver debaixo da terra. O mundo não vai facilitar nada para ninguém, mas ele pode sim, sem perceber, fortalecer a nossa fé em Deus. E isso acontece, e isso gera aprovação. E quando nós somos aprovados por Deus, quando nós somos aprovados, você sabe o que é isso? É aquele versículo que fala lá, e como olhando num espelho, e vendo, não a mim, eu não vejo a minha face, mas eu vejo a face de Jesus. Aí sim, eu sou uma carta que pode ser lida por qualquer pessoa e ela vai enxergar em mim o Evangelho. Aí sim, eu vou ser como um luzeiro que não é colocado embaixo da cama, mas em cima para que todos vejam. Aí sim, eu vou ser sal, que não vai deixar o alimento sem sabor, mas que vai colocar sabor ali, vai fazer a diferença. Isso é ter um caráter aprovado, mas isso só vai acontecer quando vocês entenderem que o sofrimento, ele precisa gerar isso. Não tem como fugir desse sofrimento. Não sejam como crianças tolas, crianças que dizem, ai professora, não fiz, eu sou professora, né, então os meus exemplos, não fiz o dever porque eu não consegui. Eu viro para o aluno e falo, você não conseguiu? Por quê? Ah, porque eu não entendi. Eu falo, não, calma, você não conseguiu porque você realmente tentou, estudou e não entendeu nada? Ou você só bateu o olho e falou, o aluno, eu não li, não. Eu falei, então não é porque você não conseguiu, é porque você não quis fazer. O seu problema aí não foi de entendimento, foi de preguiça. E às vezes nós somos esse tipo de criança, como adultos, nós somos esse tipo de criança. Eu não consigo liderar a célula. Por quê? Porque liderar a célula é muito difícil. Difícil como? É uma família. Você não tem irmãos? Você não tem amigos? É o mesmo esquema. A gente se importa, a gente ama, a gente manda mensagem e quer que todo mundo cresça. Ou aqui anda com uma turma para ver todo mundo na pior. Ou aqui quer estar numa família onde está todo mundo indo para o buraco. Amor. Uma simples questão disso. Caráter aprovado, entendimento, coragem para assumir compromissos com a palavra de Deus, coragem para assumir aquilo que Deus tem para a minha vida. Até quando? Até quando vocês acham que o leite vai fazer bem para vocês? Eu gosto muito do livro do Drummond, Fora do Alcance de Crianças, porque ele não é um tapa na cara, ele é um soco, ele é um murro. É uma voadora de 2 pés no meio do peito, dizendo, você não tem aquilo que você tanto quer, porque você não tem maturidade para receber. É igual dar uma Ferrari para uma criança. Ela vai fazer bom uso da Ferrari? Alguém tem essa coragem de dar um carro super potente para uma criança? Não em sã consciência, não é, gente? É isso. Essa é a grande questão. Sabe, quando Jesus, ele ainda deu até uma dica. Eu gosto muito de Jesus, eu falo isso muito na minha célula, que eu falo, olha, Deus é tão bom, que ele fala o que pode ser ou o que não pode ser, e ele ainda dá a dica da resposta certa, ele conta a resposta certa. Ele fala, a gente tem 2 opções, uma é essa e a outra é essa. Essa aqui é a certa. Vai para essa daqui. Quando ele diz lá, eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, o que ele fala logo em seguida?
Escolhe a vida. Escolhe a vida. Ele ainda está falando, ó. A vida. Para de tentar ignorar que está na hora de você crescer. Para de ignorar que está na hora de você se levantar como um homem ou uma mulher de Deus para essa geração. Vocês são a geração referência para a próxima geração. Vocês já pararam para pensar nisso? O pessoal da minha geração, quer dizer, a minha referência, né, os mais velhos da minha época, assim, que eu tomo como referência, estão envelhecendo. E eles vão embora, vão para a glória com o Senhor. E aí? Quem que vai ficar? Será que a gente vai ter que ser obrigado a ficar à mercê de gente que fala todes? Será que é esse tipo de referência que a gente vai ter que ser? Virar aqui na igreja e falar, boa noite todos. Misericórdia, gente. Misericórdia. Eu estou tentando mostrar para vocês que nós estamos em um período de sofrimento. Sofrimento por aqueles que estão morrendo devido a um vírus. Sofrimento por aqueles que estão sem trabalhar e não têm alimento em casa. Sofrimento pelo pânico natural da vida. De, meu Deus, o que vai ser do amanhã? Será que vai ter? Será que não vai ter? E aí? Que papel você está cumprindo nisso como igreja, como cristão, como luzeiro, como sal, como luz? Vocês estão na paciência da água parada? Água parada dá dengue. Dengue traz morte, traz mais doença. Vocês estão na paciência do, esperar dias melhores. Dias melhores não vêm para quem espera. Dias melhores vêm para quem levanta e faz. Para quem levanta e age. Para quem levanta e tem a coragem de dizer e de defender aquilo que acredita. Eu não estou falando que Jesus precisa ser defendido. Mas os nossos princípios, os nossos valores estão indo para o ralo no meio da sociedade. E eu vejo muito cristão não fazendo nada. Ficando calado. Não é para brigar. Mas lembra o que Jesus fez quando o povo estava fazendo lá maracutaia no templo, vendendo as coisas? O que ele chegou lá e fez? Ele falou, ô irmão, faz não, vai ficar tudo bem. Foi isso que Jesus fez? Se foi, a minha Bíblia está diferente aqui. Não é? E a última mensagem, o último versículo que eu quero deixar para vocês, está lá em Josué. Óbvio, se eu vou falar de coragem, eu tenho que falar de Josué. Josué, capítulo 1, versículo 9. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado. Não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Aleluia, amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Amados, a paz, esse versículo, quando nós começamos a ler ele falava de paz. E é o que nós queremos tempos de paz. Mas entendam que a paz, ela não vem do nada. A paz, ela não cai não é cair do céu. Né? A paz, ela não aparece de forma mágica nas nossas vidas. A paz, ela é uma conquista. E se você ainda tem dúvidas, fala, Deus, mas como? Como? Quais são as promessas do Senhor para mim? O que é que o Senhor quer de mim ainda?
Eu não entendi. Eu já fiz essa pergunta para Deus. Eu falei, Deus, deixa eu te falar. Eu sou muito burra. O Senhor não pode me falar sussurrando. Me bate, me dá uns tapas, coloca com umas placas neon. Eu já fiz oração assim. Falei, Deus, se não for em neon, eu não consigo enxergar. Eu não consigo ver. Deus, me mostra, mas me mostra de forma clara. Mas não me deixa na escuridão. Não deixa eu cair na armadilha. Me segura, me passa uma rasteira antes de eu cair na armadilha, para eu não pisar nela. Eu não importo, vai doer, vai ralar, mas eu sei que o Senhor me livrou de uma armadilha. Se você ainda tem essa dúvida no seu coração, se você ainda não sabe qual é a sua função no reino de Deus, eu quero deixar uma palavra para você. Jesus já conquistou tudo. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele conquistou tudo. E aí, Ele mesmo vem lá em Mateus 7 e diz o quê? Pedi, dá-se-vos-á. Buscai, busque e encontrará. Bata e abrirá. Gente, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Não deixe o mar engolir você. Não deixe a escuridão te envolver. Mais do que se lembrar das promessas de Deus, segura na mão de Jesus. Fala, Jesus, não desiste de mim não. Não desiste de mim não, porque eu ainda converto meu coração. Meu coração ainda vai ser convertido, Deus. E eu vou entender. E eu vou conseguir enxergar que tudo aquilo que eu vivi até aqui foi o Senhor cuidando, foi o Senhor me preparando para o melhor, para aquilo que é muito melhor do que eu jamais imaginei em toda a minha vida. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Peça perdão a Deus por tantas vezes Ele ter colocado oportunidades no seu caminho, ter colocado oportunidades no seu trabalho, para você ser um corajoso do Senhor, e você deixou isso de lado, você não quis ouvir. Peça perdão ao Senhor por quantas vezes você viu a tribulação chegando e você deixou se envolver por ela, ao invés de buscar refúgio nos braços de Deus. Peça perdão ao Senhor por tantas vezes, por todas as vezes que você se calou quando você podia ter deixado uma palavra que podia ter mudado a vida de alguém. Peça ao Senhor para que coloque no seu caminho, coloque na sua mente, coloque no seu coração, para que Ele nunca deixe você esquecer que é Ele quem é contigo, e que tudo aquilo que você fizer, Ele vai estar com você, que você pode ter as melhores, as maiores conquistas, e isso ser para a honra e glória do reino de Deus. Aleluia, Deus. E quando o mar tentar me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrar que a paz é uma promessa. Que a paz é uma promessa.
aqui me lembrarei. Me lembrarei que a paz é uma promessa, declare. Que a paz é uma promessa e você não vai mentir. Seguro estou aqui. Me lembrarei, eu me lembrarei. Que a paz é uma promessa, declare. Que a paz é uma promessa, você não vai mentir. Seguro estou aqui. Me lembrarei. Declare, você tem um nome. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora medo. Seu nome é Jesus. E você tem o nome que acalma a tempestade. E você tem o nome que ilumina a escuridão. E você tem o nome que lança fora medo. Seu nome é Jesus. E você tem acalma a tempestade. E você tem um nome que ilumina a escuridão. E você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Sim, Deus, é esse o nome que nós levantamos nessa noite, Deus. É esse o nome sobre todo nome, Deus. Nome, o nome mais maravilhoso, esse nome é Jesus. Pai, em nome de Jesus, nesse nome, Pai, nós entregamos as nossas vidas, nós entregamos os nossos caminhos, nós entregamos o nosso querer, nós entregamos os nossos sonhos, nós entregamos as nossas vontades, Deus. É nesse nome que a gente deposita a nossa confiança. É nesse nome que a gente persevera dia após dia. É nesse nome que nós temos a confiança de reinar na glória. É por esse nome que nós somos reconhecidos como amigos de Deus, como filhos de Deus. Seja adorado, Pai. Seja adorado, que a Tua palavra, Deus, venha ser como esse divisor de águas nessa noite. E que a gente saia daqui realmente diferente, entendendo muito mais, Deus, do que é ser um cristão, do que é ser um pequeno Cristo. Que nós possamos sair daqui nessa noite com entendimento, com o conhecimento, Deus, de que nós precisamos, Deus, da coragem do alto, da paciência do Senhor, porque o que nós queremos é ser aprovados como servo bom e fiel, em nome de Jesus. Seguro estou aqui, me lembrarei.
se sentiu edificado com essa palavra aí? Amém? Eu me senti muito desafiado. Sabe, o evangelho ele vem na contramão do mundo. Por isso eu vejo que essa palavra ela veio de Deus. Porque você olha para a nossa realidade, uma realidade de incerteza, de insegurança, né? De medo. E o evangelho nos traz uma palavra de coragem, de paciência, de confiança em Deus. O evangelho ele é na contramão do mundo. Mas tudo isso, sabe, tudo isso que foi ministrado aqui passa por algo muito importante: o desejo, o querer. A palavra até nos fala que é o próprio Senhor que coloca em nós tanto querer como realizar, mas uma predisposição nossa em buscar é fundamental. Você vai desfrutar das coisas de Deus à medida que você conhece. E para você conhecer demanda esforço, demanda dedicação, demanda querer. E quando a Carol estava ministrando, sabe, isso mexia muito com o meu espírito, que era bem semelhante ao que ele estava ministrando no meu coração essa tarde. E tem um texto que eu quero compartilhar com vocês, que está em Provérbios 2, que fala assim, tem muito a ver com o que foi ministrado aqui hoje. Meu filho, se atentares minhas palavras e guardar contigo meus mandamentos, para que faça o teu ouvido atento à sabedoria, e incline o coração ao entendimento. Sim, se clamarem por discernimento, e levantarem a tua voz por entendimento, se buscar como quem busca a prata, e procurares como quem procura tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Esse texto mostra essa necessidade de uma busca por entendimento, mas com uma intensidade grande. Aqui compara por a busca por riquezas, sabe, por aquilo que a gente valoriza, por aquilo que a gente entende como importante na nossa vida. E fala que quando a gente realmente busca com diligência sobre qualquer assunto, se você se dedica, se você busca, se você coloca aquilo como uma prioridade na sua vida, você vai encontrar respostas. Deus ele te fala isso, que você vai encontrar resposta. No verso 5 ele fala assim, ó: pois o Senhor dá a sabedoria, o conhecimento. Não, esse é o 6. Então entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Deus está te prometendo que esse entendimento vai vir. E com esse entendimento, com esse conhecimento de Deus, vai vir um temor. Sabe, aquela paciência que foi ministrada, aquela coragem que foi ministrada, aquele saber esperar em Deus, aquele estar tranquilo mesmo dentro do furacão, mesmo no meio da tempestade, tem muito a ver com o nível de conhecimento de Deus que você tem. E esse nível de conhecimento é maturidade. Esse nível de conhecimento é maturidade. A palavra de Deus fala que a eternidade é conhecer a Cristo, a quem Deus enviou, e a Deus. Isso é eternidade. Então essa maturidade passa pelo conhecimento de Deus, e esse texto ele nos garante isso, que quando você busca com diligência, com vontade, que você se dedica, Ele se revela a você. E esse conhecimento de Deus que vai produzir essa paciência, essa perseverança, essa coragem tão necessária nesse momento de crise. Esse entendimento que o sofrimento é necessário. Em Hebreus 5, no verso 8 e 9, fala que o próprio Jesus ele foi aperfeiçoado pelo aquilo que sofreu. Então Deus não desperdiça nada. E até o sofrimento ele consegue converter em bênção, em maturidade, em crescimento para a nossa vida. Mas por que eu estou falando isso? Eu vim dar uma palavra rápida, como diz o pastor Nelson, de oferta. Mas eu não aguentei, eu tive que falar desse texto. Mas eu quero trazer outro texto, que está em Romanos também. Romanos
11:33. A palavra de Deus fala assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Voltando, hein? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Como eu falei com vocês no início, sobre qualquer assunto, quando você se dedica, quando você busca entender, você vai encontrar a resposta aqui. Você vai encontrar a resposta aqui na palavra de Deus. Mas é necessário dedicar, é necessário estudo, é necessário esforço, é necessário buscar, cavucar. Como você busca um tesouro escondido, como a gente leu lá em Provérbios, é necessário você cavucar. Se você ainda não tem uma segurança em relação a ofertar na casa do Senhor, se você ainda não tem uma segurança, uma confiança de dizimar, da importância disso, que isso é um mandamento do Senhor, se você ainda não tem essa convicção no seu coração, busque aqui nessa palavra, busque a resposta aqui, que você vai encontrar. Isso é uma promessa do Senhor para nós. Nenhum de nós vamos ficar sem resposta para nada na nossa vida, se diligentemente a gente buscar, a gente cavucar, a gente buscar aqui nessa palavra. Se no seu coração você ainda não tem essa paz de poder vir com alegria, trazer uma oferta, trazer o dízimo na casa do Senhor, busque isso na sua palavra, porque o Espírito Santo vai te mostrar e vai trazer um entendimento a você. Ele vai trazer esse entendimento. Esse texto que eu acabei de ler fala de mordomia cristã. É um princípio também que a gente vai trabalhar nas nossas células, nos nossos cultos, sobre os fundamentos da fé cristã. E esse princípio da mordomia tem a ver com o entendimento que tudo é do Senhor, tudo é de Deus, inclusive os meus recursos financeiros é dele. Então aqui eu não estou dando nada para Deus, porque já é dele. Eu apenas estou investindo em algo que eu sei que ele também queria investir. Porque se é dele, eu tenho certeza que Deus, ele ia olhar para essa obra, entender que era uma obra que necessitava de investimento e ele ia querer investir aqui. Então, se o dinheiro é dele, se os meus recursos dele, eu estou apenas cumprindo algo que eu sei que ele também ia fazer. Se você tem esse entendimento, sabe que tudo é do Senhor, e se essa obra de alguma maneira, isso que eu não estou falando para os visitantes, mas para você que congrega aqui, se essa obra de alguma maneira ela tem edificado a sua vida, ela tem te contribuído algo para você, venha, oferte na casa do Senhor, mas oferte com alegria, sabendo que esse recurso que você tem trago aqui, ele não é desperdiçado, mas ele é investido em vidas. Amém? Venha com alegria, traga sua oferta, o seu dízimo, enquanto a gente adora a mão um pouquinho. A paz é uma promessa e você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei. Você tem um nome, e você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora medo. Seu nome é Jesus. Papai, obrigado, Deus. Obrigado por cada recurso, papai, que o Senhor depositou aqui. E que isso, papai, realmente seja investido, papai, naquilo que o Senhor valoriza.
naquilo que o Senhor dá valor, que são vidas. Papai, eu oro pela vida de cada um, papai, que ofertou essa noite. Mas oro também, papai, para aqueles que não puderam, papai. E te peço, papai, em nome de Jesus, por aqueles também que ainda não receberam do Senhor o entendimento, papai, que tudo é do Senhor, que todos os recursos são seus, e que é um privilégio poder trazer algo na casa do Senhor. Eu oro por eles, papai, que o Senhor encha de espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Tem alguém que nos visita aí hoje? Algum visitante? Qual que é o seu nome? Daiane? Rayane, seja muito bem-vinda, viu? Nós nos alegramos com a sua presença. E aqui a pessoa vem a primeira vez, a gente já pega os dados e assina a carteira. Você já entra e já está fichado aqui no Kindle. Você faz parte dessa família e nós nos alegramos muito com a sua presença aqui, viu? Já se sinta convidada para o próximo e para todos os nossos eventos, viu? Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por você estar aqui. Tá bom? Deus abençoe. Amém? Pessoal, amanhã vai ter os cultos normais, né? Às 9 e às 18 horas tem que fazer a inscrição pelo aplicativo. Entra no aplicativo e faça a sua inscrição. Mesmo esquema, uso de máscara. Vai ter uma lista na porta, então não venha se você não fez a sua inscrição. Amém? Então nós vamos encerrar. Que pena, né? Vamos encerrar e eu peço a todos que acabou o culto, vamos para casa. Vamos evitar ficar aqui na porta, porque nós temos uma liberdade constitucional de cultuar o Senhor. Mas também a gente tem que ter sabedoria para usar dessa liberdade. A nossa liberdade, ela exige uma sabedoria. Então vamos cumprir o decreto, não vamos evitar aglomeração na porta da igreja, vamos para casa. Amém? Que o amor do Pai, que a graça do Filho e que as consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Vão em paz e dando graças a Deus. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. E você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora